Então, amigos, vou aqui tratar da resposta que Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, deu na ausência do seu interlocutor, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois do encontro dos dois, num recado pela internet, o que demonstra, digamos, que o ministro não é tão corajoso, não é tão bravo, não é tão assertivo pessoalmente como quando comparado com o que ele faz na calada da noite no computador da casa dele. O Tarcísio de Freitas compareceu a um movimento que levou 48 mil bolsonaristas à rua, na Avenida Paulista, em São Paulo, e lá acusou o Supremo Tribunal Federal de fazer um processo que fere a Constituição do país. E o Tarcísio não é advogado, não conhece nada de advocacia, ao contrário do ministro Gilmar. Só que o Tarcísio sabe, como eu sei, que também não conheço detalhes jurídicos, né, é que a Constituição prevê que todo cidadão tem direito a 2 julgamentos diferentes, a ser julgado por pelo menos 2 juízes. Na primeira instância e na segunda instância por recurso. Enquanto que os réus, os 8 réus, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, que respondem ao processo de tentativa de golpe, respondem direto ao Supremo Tribunal Federal, instância única, e disputam, né, a possibilidade de serem condenados pelo mínimo da pena, porque já se sabe outro princípio jurídico jogado no lixo nesse episódio, é que os juízes não fazem nenhum segredo da sua postura em relação ao caso em si, ao processo e ao destino dos cidadãos brasileiros que eles condenarão nesta semana. Então, o que é que o Gilmar fez? O Gilmar foi para casa, sentou-se e escreveu: no dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataque às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Quer dizer, para dizer que não há ditadura da toga, ele diz que houve ataque às instituições. Houve um vandalismo no domingo que não tem relação nenhuma com o processo todo feito pelo seu serviçal, Paulo Gonet, procurador-geral da República, de que houve um golpe, uma tentativa de golpe com ameaça de violência, inclusive de ceifar vidas de autoridades como Lula, Alckmin e o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Alexandre de Moraes, que é, no caso, defendido pelo Alexandre de Moraes pelo fato de serem colegas. Ao que eu saiba, ele não é advogado de defesa do Alexandre de Moraes em nenhum processo. Né? Mas o que ele escreveu, ainda mais, em resposta indireta ao Tarcísio de Freitas, é que o STF tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando garantias fundamentais. Que retrocesso pode ter havido? Onde está o retrocesso? O que eu sei é que houve, por exemplo, um vandalismo com a cumplicidade do general Gonçalves Dias, nomeado pelo Lula para evitar esse tipo de ataque. Isso ninguém falou. O nome do Gonçalves Dias foi citado por várias defesas lá do processo, mas ninguém falou de processar o Gonçalves Dias, que deu aula para os invasores, etc, etc. E mais, cadê a Constituição? Eu já disse isso aqui várias vezes e desafio. A Constituição ela é citada genericamente. Um imenso documento do Paulo Gonet cita a Constituição, defesa da Constituição, liberdade constitucional. Não diz o artigo, não diz o capítulo, não diz nada.
a respeito de que obediência. Tudo que é feito em relação ao Código Penal, que é de 1940, que é renegado pelo seu inspirador Getúlio Vargas, ditador do Estado Novo, e foi executado a mandado do Chico Ciência e Francisco Campos, pelo José Alcântara Machado. Né? Meus amigos, o próprio José de Alcântara Machado achava que esse código não serve, um código de 40 da ditadura. O que o Brasil não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. Onde é que o ministro Gilmar Mendes estava que não evitou, por exemplo, o golpe de 64? Ele já estava em condições de ter evitado. Né? Pois é. Aliás, eu queria saber também do doutor Gilmar Mendes o que ele estava fazendo no dia 7 de setembro de manhã. Por que ele não foi ao desfile da comemoração da independência do Brasil? Ele não acredita que o Brasil é um país independente? Ele acha que a República não é o poder correto para definir o que há no Brasil, mas sim uma república de juristas ilustres que têm escolas caríssimas no exterior? Olha, eu não vi nenhuma justificativa de nenhum dos 11 ministros, nenhum foi ao lado do Lula, que eles participam. É um caso de democracia estranhíssimo, porque a democracia, desde Montesquieu, ela privilegia o convívio entre os poderes. E aqui no Brasil, o que existe é uma conivência de poderes. Por exemplo, o presidente do Senado não põe a funcionar votações que atinjam ministros do Supremo. Davi Alcolumbre é o mais servil dos serviçais do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu quero que algum de vocês me diga se, afinal de contas, por que os ministros do Supremo não foram ao desfile do dia 7? Para não assistir o samba de Janja? Ou porque temiam uma vaia da multidão que estava lá? Não vaiaram Lula. Né? Não vaiaram Lula. Mas quem apostou na possibilidade de ninguém vaiar nenhum dos ministros do Supremo? E por que os ministros do Supremo não prestigiam a data da independência? Eles acham que não são dependentes de Dom Pedro I, o cara que fez a independência de verdade? Não sei. Talvez é uma resposta a ser dada. O que os ministros do Supremo faziam enquanto o presidente assistia o desfile militar de 7 de setembro, ao lado do presidente da Câmara e do vice-presidente? Hein? José Neumann e Pinto se despede aqui de você, direto ao assunto, em pé.